Olá, GTV Esporte no ar com os seguintes destaques. Definidas escalas do Master Amador e Suíço para o fim de semana. Jogos regionais, você vai ficar sabendo sobre a preparação do futsal masculino para aquela competição que vai acontecer no mês que vem. Futebol de base, equipes da CGEL confirmam participação em torneio regional. Na Copa de Futsal, os resultados dos jogos que marcaram a abertura de mais uma rodada. Isso e muito mais a partir de agora, dentro de mais uma edição do GTV Esporte. O GTV Esporte começa hoje destacando a escala do fim de semana do Campeonato de Futebol Suíço Master. Todos os jogos vão acontecer a partir das 15h30 e desta vez a CGEL confirmou, não tem mais como mudar. Realmente vai acontecer a reinauguração do campo João Luiz Ancopé. Vamos à nossa tela. No Heitor Gonçalves tem SEAC e Dinos. No Martim Carvalho, Guanabara e CAF. Marcos Antônio da Silva, Corinthians e Real Garcense. Na Alberto Silva Braga, Palmeiras e Aliança. E no João Luiz Ancopé, confirmadíssimo, hein? Salek e Ciborgue vai folgar na rodada a equipe do SEC. Como curiosidade, pouca gente está sabendo, mas o Corinthians, que perdeu para o Ciborgue no final de semana pelo placar de 3-1, entrou com um recurso pleiteando os pontos desta partida sob a alegação que o adversário atuou com um jogador irregular. Será mais um pepino a ser descascado pela comissão disciplinar. E ainda com referência ao futebol suíço Master, você já sabe, foi destaque aqui mesmo dentro do GTV Esporte, duas equipes brigam pelo título do primeiro turno, Salek e Aliança. Ambos têm o mesmo número de pontos, apenas no terceiro critério de desempate, número de gols marcados, é que o Salek, atual bicampeão, leva vantagem. Restando duas rodadas, o Salek vai enfrentar neste fim de semana o Ciborgue e na última rodada o Real Garcense, ao passo que o Aliança pega o Palmeiras e na última rodada terá o clássico frente ao SEC. E aí, em quem você aposta? Quem deverá ser o campeão do primeiro turno? Aliança ou Salek? Salek ou Aliança? São duas rodadas para a definição do campeão do primeiro turno. Saindo do futebol suíço Master, agora o destaque fica para o campeonato amador. Rapidamente, vamos conferir a escala, a programação da rodada do domingo. No Toyotão, 8 horas, o Vila Nova vai enfrentar o São Lucas. Às 10 horas tem Sol Nascente e CHG. No estádio Dr. Rafael Paes de Barros, em Jafa, às 8 horas tem Gutierrez e Manga Rosa. Às 10 horas, Sena enfrentando a Ferroviária. Partidas válidas pela quinta e antepenúltima rodada do primeiro turno. Já o futebol suíço também viverá uma rodada de definições. Restam apenas 3 jornadas, 21 partidas para se conhecer o campeão do primeiro turno. Temos 6 equipes no páreo, porém a maior possibilidade são para as 3 primeiras. Claro, no caso, o Independente, Vimec e os Pior, 25, 24 e 23 pontos, apenas 2 pontos separando o primeiro ao terceiro colocado. Por outro lado, Dinos, também a equipe do Leves e o São Lucas com 20 pontos reúnem chances, porém apenas matemáticas. Vamos então à escala do domingo. No Heitor Gonçalves, às 8 horas, tem Lanchonete e Frei Aurélio. Às 10 horas, Os Pior e Dinos. No Martim Carvalho, 8 horas, tem Vimec e Amigos. Às 10 horas, Independente e Cosminho. Marcos Antônio da Silva, 8 horas, Vagão e Leves. 10 horas, Paulista e Juventude. Na Alberto Silva Braga, 8 horas, Salgueiro e São Lucas. Com relação aos 3 primeiros colocados, vale acentuar
falar que o líder Independente, que neste domingo vai enfrentar o Cosminho, posteriormente ainda vai ter um jogo bem complicado contra o Dinos na penúltima rodada. O instável Dinos, aquele time que é capaz de fazer coisas inacreditáveis. E na última rodada o Independente tem o clássico contra os Pior. A tabela, pelo menos teoricamente, é favorável ao Vimec. O Vimec, que neste domingo é considerado favorito em seu confronto frente ao Amigos, e depois ainda pegará o Juventude e na última rodada o Frei Aurélio, que está fora da zona de classificação. Já os Pior terá 2 clássicos, neste domingo frente ao Dinos e na última rodada frente ao Independente. Na penúltima jornada, a equipe estará tendo pela frente a Lanchonete, que também está fora da zona de classificação. Teoricamente, volto a dizer, a tabela é melhor para o Vimec. Porém, os jogos sempre são decididos dentro das 4 linhas, não é verdade? Então vamos aguardar, conferir para saber qual equipe será a grande campeã do primeiro turno do futebol suíço-garcense. Saindo do gramado, indo para a areia. Futebol de areia, Comunidade Araceli Beira-Rio e os resultados da penúltima rodada da fase de classificação. RC Metal 0, os Cannabis 3, Goela Seca goleando bem bolado, 4-0. Ferroviária 5, Ipiranga 1. São Lucas, vitória muito importante, 3-2 no Bar Sudã. Real Vila 9, SEC 1. Casinha de Lata 5, Revelação 2. Sai de Baixo 4, que sobrou 1, e Sensação 3, União B 7. Agora você vai acompanhar a pontuação, restando apenas 8 partidas para o encerramento da primeira fase. Liderança geral, total e absoluta da Ferroviária, 35 pontos, já é a líder. Real Vila e Sai de Baixo tem 30, Casinha de Lata 27, os Cannabis e Bar Sudã com 24. Depois o pessoal que ainda está lutando aí pelas 2 últimas vagas. RC Metal com 21, o São Lucas 20, o que sobrou 18. União B tem 17, Revelação 15, Piranga Sec 13, Sensação 9, Goela Seca 8 e o Bem Bolado com apenas e tão somente 7 pontos conquistados. E atenção, que a escala dos jogos decisivos, última rodada da fase de classificação, já foi divulgada. Confira. Às 8 horas, Ferroviária e Revelação, 9h20 RC Metal e Ipiranga. Às 10h30 tem Bem Bolado e os Cannabis. Às 11h40, Casinha de Lata e Sai de Baixo. 12h50, Real Vila e Sensação. 14 horas tem Goela Seca e São Lucas. 15h10, Bar Sudã e União B. E fechando a fase de classificação, 16h20, que sobrou enfrentando a equipe do SEC. Pausa para o nosso primeiro intervalo. Em instantes a gente retorna com o destaque ficando para o futsal. Agora em nosso programa vamos falar sobre os Jogos Regionais. Competição importante que envolve todos os municípios da 7ª região esportiva do estado. Em 2015, novamente Oswaldo Cruz receberá a competição. A mesma será disputada de 15 a 25 de julho. Garça estará participando em algumas modalidades. Uma delas será o futsal masculino, que inclusive começou nesta semana a sua preparação. Foram selecionados 16 atletas, sendo que a comissão técnica estará inscrevendo 14. Nós estivemos no ginásio João Gonzalez acompanhando os trabalhos iniciais conduzidos pelo professor Edinalvo Cardoso de Andrade. Confira na reportagem. O assunto agora, Jogos Regionais. A competição que envolve os municípios que integram a 7ª região esportiva do estado estará acontecendo de 15 a 25 de julho.
Pensando neste evento, as equipes de competição da CEGEL já intensificam a sua preparação visando os respectivos torneios da modalidade. É o caso do futsal, uma equipe que tem muita tradição. O futsal é uma modalidade coletiva que sempre conquistou bons resultados para a Garça nos jogos regionais. A primeira medalha surgiu em 2004 em Ourinhos, com a então equipe de alto nível da Sociedade Esportiva RCG Garça. Foi uma prata, após decisão diante de Dracena. Porém, não demorou muito para o lugar mais alto do pódio começar a aparecer para o salonismo garcense. Foi assim em 2006 em Ourinhos, 2007 em Oswaldo Cruz, Dracena 2008, novamente Oswaldo Cruz 2009 e Assis 2010. Após a retirada do patrocínio da RCG, o futsal continuou participando e ainda colhendo bons resultados. Foi assim em 2012 e 2013. Em ambas as temporadas, os jogos regionais foram realizados na cidade de Dracena. Na época, foi faturado um bronze em 2012 e no ano seguinte, uma festejada medalha de prata. Na atual temporada, com o elenco jovem e alguns jogadores mais experientes, o futsal garcense novamente estará nos Jogos Regionais 7ª Região Esportiva do Estado, que vão acontecer de 15 a 25 de julho. O comando técnico da equipe estará sob os cuidados do experiente professor Edinalvo Cardoso de Andrade. Acontece isso, eu tenho acompanhado alguns jogos da Copa Municipal aqui à noite, e esses garotos, são garotos que trabalharam comigo desde os 11, 12 anos, a maioria deles inclusive conquistaram o Campeonato da Juventude, né? E obtiveram várias conquistas. E são atletas que já tiveram comigo, entendeu? Eu preferi convocar eles do que pegar atletas de fora, entendeu? Porque dá menos trabalho, que eu conheço um por um. Eu conheço ele, já é cria minha, como se fala, já é cria minha, né? Então eu convoquei 16 garotos, no momento apareceram 9 e estamos aguardando o resto do pessoal. No elenco que está começando os treinamentos no João Gonzalez, estão alguns atletas com alguma experiência, inclusive com participações em jogos regionais em edições anteriores. O conhecimento é que foi um ano. Primeiro ano que a gente conseguiu a medalha de prata, foi 7 jogos difíceis, a gente chegou até a final. Infelizmente perdemos, mas o que tem que passar é um pouco de experiência para os meninos mais novos e aprender também com os mais velhos que estão indo com a gente. Esse ano é a Série Prata que a gente vai participar, estamos começando agora as atividades. E é isso aí, firmar nos treinos e com vontade, chega lá firme e forte. Os jogos é difícil, tem que treinar bastante, senão não chega não. Bastante treino, dedicação aí e determinação, bastante determinação. Bom, Marcão, então, como o professor falou, né? Joguei por vários clubes. Em 2009 e 2010 tive a oportunidade de jogar por Garça. E depois joguei em outros clubes e agora estou voltando de novo, né? Que o professor me procurou. Já estava quase certo para jogar por outro lugar, mas aí o professor veio pedir para mim aí para ajudar a montar a equipe. Eu, José Eduardo, o Thiago. Então a gente montou a equipe mais experiente com as molecadas jovens, né? Para poder estar passando um pouco de experiência para eles, para poder ver como que é o dia a dia, né? Jogos regionais são jogos muito fortes. Tive a oportunidade de ser vice-campeão em 2012 com o Bauru, né? Como profissional. E vamos passar aí para a molecada poder desfrutar aí, que é jogos bem legal, bem gostoso. E acho que é um time que a gente tem com essa base, a gente dá para chegar longe, com certeza. Mas além de jogadores experientes que já disputaram outros jogos regionais, o elenco também possui aqueles atletas que estarão indo representar Garça pela primeira vez na competição. É uma competição difícil, né? Muito disputada. Tem várias equipes fortes de outra cidade aí.
Espero para mim adquirir experiência, um nível de competição alto, várias equipes do mesmo nível. Competição bem difícil, nada fácil, porque eu vou jogar no meio dos adultos, né? Primeiro ano meu, que eu sou o mais novo. Adquirir experiência para os próximos anos seguintes. Já faz tempo que eu jogo com o professor. Eu sei o nível que tem em cada campeonato. E esse campeonato eu sei que vai ser um campeonato muito difícil. Eu vou encontrar muitos atletas superiores à habilidade nossa, mas a gente tem que encontrar um jeito de superar a habilidade deles, o nível deles, fechar o grupo, fechar o elenco, para conseguir fazer o melhor, para conseguir chegar mais longe possível. Se possível, o título. O grupo em si, inclusive tem atletas que já participaram de outros jogos regionais, e eu tenho certeza que eles vão fazer uma boa campanha, porque tem bons atletas, e a expectativa, para mim, é muito boa. Tenho certeza que vai ter bom resultado lá em Oswaldo Cruz. Ainda o futsal, agora o destaque fica para a Copa de Futsal Garcense, que teve na noite desta terça-feira a realização de 3 partidas no ginásio João Gonzalez, que recebeu um bom público na abertura da 8ª rodada fase de classificação. Vamos conferir na tela. No primeiro jogo, o Manolos Futsal venceu o Barcelona. Pelo placar de 8-3, as duas equipes estavam sem ganhar pontos. Agora, apenas o simpático Barcelona continua aí com 0 na classificação geral. Casinha de Lata, atual campeão, foi goleado pelos Come Quieto, pelo placar de 6-2, e o Casinha de Lata acabou marcando o primeiro e depois tomou a virada. E no último jogo, Jafa Futsal quebrou a invencibilidade do SEC ao derrotá-lo pelo placar de 5-3. A Copa de Futsal terá sequência nesta noite de quarta-feira e também nesta quinta-feira. De olho na tela para conferir a movimentação. Nesta quarta-feira, 19h30, os Febre de Bola Itateno. Às 20h10, Ferroviária e Ex-Colegas. 20h50, Vila Nova e Quitanda. Na quinta-feira, na complementação de mais uma rodada, vamos ter às 19h30 UFC e AFB. Às 20h10, RC Metal e EFAF. Às 20h50, Ospior e Real Bate-Bola. Quem estará folgando nessa rodada será a equipe do Carrossel. Nesta quarta-feira à noite, 2 equipes de base do Salonismo Garcense estarão realizando jogos decisivos. Sub-10 e Sub-12 da CEGEL, pelas competições promovidas pela Liga Marilhense de Futsal, estarão atuando na vizinha Marília, frente os times do Iara Clube. As partidas vão apontar os finalistas em cada categoria. O Sub-10, devido ao melhor índice técnico, vai jogar pelo empate. Já o Sub-12 vai precisar do resultado positivo para chegar à grande decisão. Essa é a equipe Sub-10, comandada pelo professor Dudu Soares. Uma grande campanha, joga pelo empate frente ao Iara Clube para chegar à final do primeiro semestre desse ano de 2015. Rapidamente você também pode acompanhar o time Sub-12. Essa foto foi tirada no ginásio Silvio de Magalhães Padilha, na cidade de Paraguaçu Paulista. Sub-12 que, com índice técnico inferior, vai precisar do resultado positivo para chegar à final. Temos certeza que ambas as equipes reúnem amplas e totais condições de decidirem as competições que são organizadas pela Liga Marilhense. Mais um intervalo. Logo após, o destaque fica para o futebol das categorias de base aqui em Garça. Em instantes. O futebol das categorias de base em Garça seguem com total e ampla movimentação. Vamos conferindo inicialmente os resultados do torneio de futebol sub-16, que tem os jogos ocorrendo sempre aos domingos, no período da tarde, no Toyotão. Jornada dupla, no primeiro jogo 0-0 para São Lucas e Casinha de Lata, e os gols que faltaram no primeiro jogo sobraram no segundo, onde o CHGA goleou, massacrou o CHGB pelo placar de 12-1. A classificação da competição após estes 2 jogos aponta:
O Juventinho lidera com 6 pontos, o São Lucas tem 5, CHGA 4, Casinha de Lata com 1 e o CHGB que ainda não ganhou pontos. Domingo à tarde, mais 2 partidas estão confirmadas. De olho na tela. 15 horas tem CHGA e Casinha de Lata, 16 horas, bom confronto, hein? Juventinho e São Lucas, o CHGB estará folgando na rodada. Agora vamos falar dos campeonatos municipais das categorias de base. Ao mesmo tempo que o torneio Sub-16 está acontecendo, também estão abertas e sendo feitas as inscrições para os municipais Sub-13, Sub-15 e Sub-16, que terá a possibilidade da inscrição por cada equipe de 5 atletas de idade Sub-17. De olho na tela para confirmar as equipes que já se inscreveram e têm a participação definida para os municipais. No Sub-13 e Sub-15 são os mesmos times: Juventinho Santa Terezinha, CHG, São Lucas, Paulista e Futebol com Fé. Já no Sub-16, permitida a participação de 5 atletas Sub-17, Juventinho Santa Terezinha, CHG, São Lucas A e B e também o Casinha de Lata. As inscrições até o dia 17 de junho, com o início das competições no mês de julho, ainda dependendo da confirmação exata da data. Se você quer inscrever a sua equipe, basta confirmar a participação no domingo à tarde, indo até o Toyotão e procurando o Marcos Roldão, que é colaborador da CEGEL nessas competições e que vem fazendo aí esse meio campo, né, entre as equipes e a Secretaria de Esportes. Se você preferir, também pode fazer a inscrição na própria sede da CEGEL, localizada à Rua Maria Isabel, número 398. Lembrando, os campeonatos municipais Sub-13, Sub-15 e Sub-16, com a participação de 5 atletas do Sub-17, vão começar no mês de julho. Ainda o futebol de base, agora o Torneio Regional do Bom Senso. É uma competição que conta com municípios próximos à Garça e que tem a organização através das secretarias de esporte de Alvilândia e de Lupércio. Garça estará presente com 6 equipes. Isso porque tanto as equipes da CEGEL quanto as equipes do CHG estarão disputando as competições Sub-13, Sub-15 e também a Sub-11, que é a mais nova envolvendo os atletas. De olho na tela para conferir os jogos que já foram realizados por esta competição. Tivemos no Sub-11, Lupércio goleando Alvinlândia 6-0 e Galha batendo o Birajara 2-1. No Sub-13, Galha 1, Birajara 5, Lupércio e Alvinlândia 1-1. No Sub-15, Lupércio e Alvinlândia 2-2 e Galha vencendo o Birajara por 1-0. Rapidamente você pode conferir os próximos jogos que estão marcados para este sábado, dia 13. Alvinlândia e CHG Garça no Sub-11, Sub-13 e Sub-15 lá em Alvinlândia e em Galha, Galha e Lupércio no Sub-11, Sub-13 e Sub-15, jogos sempre começando no período da manhã. Como as equipes da CEGEL apenas no início desta semana confirmaram a sua participação, bem como as equipes de Echaporã, haverá necessidade da confecção de uma nova tabela. Por isso, Garça e Echaporã, que confirmaram, lembrando, a sua participação por último, não estarão atuando nesse final de semana, com os primeiros jogos ocorrendo somente no dia 20. Ainda não há a definição dos oponentes, pelo menos por enquanto. É o final de mais uma edição do GTV Esporte. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima!